Bom, gente, bem-vindos. A gente vai continuar aqui o nosso estudo do livro de Juízes, da Escola Bíblica. O título dessa nova série se chama Juízos e Juízes, né? História de declínio e libertação. E a gente vê um pouco desses vacilos e mancadas que o povo de Deus dava nessa época e como o próprio Senhor entrava para trazer redenção sobre eles, né? Agora, antes da gente entrar mesmo no texto, né? Só fazer uma pergunta aqui para vocês, uma introduçãozinha para a gente criar um ponto de conexão com a gente, né? Se a gente fosse fazer uma avaliação da igreja de Deus hoje, do povo de Deus hoje, como um todo, você acha que a igreja está indo bem ou está indo mal? Está indo mal? Por quê? Eu acho que se a igreja se juntasse, se orasse, né, falasse, meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos no Brasil. Eu acho que Deus teria misericórdia. Então eu acho assim, ela está bem local, mas não se une totalmente. Muitos estão dormindo, muitos não estão procurando a Deus, falta mais oração, as pessoas quase não oram. Apesar da gente ter um país predominantemente cristão, né, pelo menos nominalmente, a gente não vê muitos efeitos Muita violência. Sim, muitos problemas, né? A gente não vê a igreja com os efeitos que se esperaria dessa cosmovisão cristã sendo aplicados à sociedade, né? A gente vive numa era que a gente pode dizer já de pós-cristã, né? Essa é a verdade. Agora eu fiz essa pergunta pensando, eu estava refletindo o seguinte, né? Quando a gente olha para o mundo hoje, né? A gente percebe que, pensando em igreja, né? Em muitos lugares a igreja ela está indo bem, ela está crescendo, ela está se expandindo. Muito interessante notar, por exemplo, que quando a igreja começa ali em Atos, né? Ela se expande só para o Ocidente, né? Só dentro do Império Romano, e aquilo vai crescendo, vai para a Europa, depois chega às Américas. Mas um fato curioso é que só nesses últimos 50, 60 anos que ela está tendo um crescimento grande ali na região do Extremo Oriente, né? China, Coreia, Indonésia, Nigéria também está crescendo muito. Interessante que são lugares onde tem muita perseguição. Agora, em lugares onde há uma certa tranquilidade, né? Uma estabilidade política e econômica, como é o caso da Europa, a gente vê que a igreja hoje ela vai muito mal. E se você der um Google, não é muito difícil você encontrar esse tipo de notícia aqui. As duas são de março deste ano. Olha aí, Reino Unido fecha mais de 3,5 mil igrejas em uma década. Mais de 3,5 mil igrejas fecharam no Reino Unido nos últimos 10 anos, segundo a National Church Trust. A queda no número de fiéis e os altos custos de manutenção dos prédios são os principais motivos. Entre 3 e 5 mil igrejas paroquiais estão fechadas ou funcionam de forma intermitente sem um vigário residente. Na França, cada 2 semanas, uma igreja desaparece. Menos fé? Igrejas na Europa viram mercados, livrarias e casas de show. A igreja na Europa passa por um processo de transformação. Em vários países, a queda no número de fiéis levou muitas dioceses a reduzir celebrações ou até mesmo fechar templos. Além disso, essas mudanças refletem uma realidade mais ampla. A religiosidade vem diminuindo em boa parte do continente. E aí essa outra matéria do Guia-me, prédios de igrejas em toda a Europa estão sendo convertidos em locais de entretenimento. Baladas, casas noturnas, cafés, porque as pessoas não estão indo, os prédios estão ficando ociosos e está tendo uma reconfiguração ali da fé. E é muito interessante, né, quando a gente se lembra das palavras de Jesus, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra, né? Uma pergunta de perfil escatológico e a gente olha para essas coisas e vê como a fé no mundo, mesmo em países como o nosso, né? Nominalmente, uma maioria cristã, mas a gente não vê não vê muitos efeitos disso, né? E aí a pergunta que fica né? Como é que um continente onde a fé cristã primeiro se expandiu e cresceu de forma tão forte, tão proeminente, chegou a esse estado? O que aconteceu ali? O que eles fizeram, né? E eu diria que a gente encontra nesse capítulo 1 de Juízes um certo paralelo. A gente consegue olhar para Juízes e ver como o povo de Deus foi muitas vezes displicente em relação ao cumprimento das ordenanças do Senhor e quais foram as consequências disso. E aí a gente vai ver como é que Deus responde a isso
e quais são as consequências disso tudo para eles e para a gente hoje, né? E o título dessa aula é Discipulado Descomprometido, né? A gente está tirando esses títulos desse livro do Tim Keller, que é a base dos nossos estudos, né? Juízes para você. E esse título é muito bom, ele é muito interessante, né? Porque a gente pensa assim, bom, discipulado, o que é um discipulado? Né? Discipulado é um processo de aprendizado, de caminhada, de maturação da fé, visando o quê? O crescimento do discípulo, visando formar e fazer com que aquele discípulo se torne cada vez mais parecido com o seu mestre, com o seu Senhor. E é claro que para um processo como esse ele dar certo, é preciso que haja dedicação, empenho, comprometimento. Mas foi exatamente isso que não houve com o povo de Deus nessa época de Juízes. Deus ele forma a sua nação quando os tira do Egito, e o objetivo de Deus é que essa nação que ele está formando aprenda a caminhar com ele, aprenda a se relacionar com ele, a ser santa e a testemunhar para as nações vizinhas. Deus está discipulando esse povo, mas eles são descomprometidos, eles vacilam muito. E a isso, o Tim Keller então dá o nome de discipulado descomprometido, o resumo desse capítulo 1 de Juízes. E só para a gente não fazer um juízo de valor errado aqui deles, né? Porque a nossa tendência, para quem já leu recentemente aí o capítulo 1, você vai ver que tem uma série de notas, né? É um relato um tanto quanto objetivo, muito sucinto, quase não tem detalhes, né? Até um pouquinho pessoal. E você olha para tudo que está acontecendo e como eles estão incorrendo em muitos erros e fazendo concessões à palavra de Deus. E a nossa tendência mas esses caras são muito fracos, né? Não é possível. Depois de tudo que Deus fez por eles, né? Tirou do Egito, grandes sinais, maravilhas, fez sinais para essa geração, né? Abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas, deu vitória contra inimigos mais fortes, e agora esse povo faz isso? Que isso? A gente não é assim, né? Será? Porque olha só para a gente imaginar melhor a situação, dá uma olhada, confira comigo no replay, né? Durante 40 anos, eles viveram como nômades no deserto. Essa geração não foi a geração que saiu do Egito, é a geração que nasceu no deserto. Eles nunca trabalharam. Eles eram sustentados por Deus. Eles não podiam criar gado, estavam no deserto. Eles não podiam plantar nada. Estavam no deserto e eram nômades, estão se movendo toda hora de um lado para o outro. Mas agora eles chegam na terra de Canaã. E a gente lê lá em Josué que assim que eles atravessam o Jordão e celebram a Páscoa, o maná, o alimento que caía do céu, cessa. Agora eles vão ter que batalhar por conta própria. Ou seja, eles vão ter que praticar agricultura para sobreviver. Mas eles não são agricultores. Eles nunca fizeram isso. Mas olha só que coincidência. Os cananeus que estão ali, eles são agricultores. Eles conhecem o ciclo das chuvas, das estações, o tempo de semear e colher cada tipo de cereal. E aí Deus diz para eles, olha, vocês não podem fazer aliança com esses caras. Vocês têm que expulsar cada um deles. Não caiam na tentação de fazer aliança com esses caras porque vocês vão ser influenciados. E aí você começa a imaginar o tipo de conflito eterno que eles começaram a ser submetidos. Sabe, essas pequenas tentações do dia a dia. Poxa, mas seria tão mais fácil, né, manter os caras aqui, escravizar eles, botar eles para trabalhar para a gente. A gente precisa tirar mesmo eles daqui. E a gente vê que isso ocorre muitas vezes. E que eles acabam cedendo essas tentações justamente por não expulsá-los dali. Eles começam a viver entre eles e passam a ser influenciados. Exatamente aquilo que Deus os advertiu, né, antes. E aí é por causa desse coração, então, dividido, né, que o Tim Keller ele cunha esse título, né, discipulado descomprometido, né? E veja, eles não rejeitaram a Deus, eles não apostataram, eles não viraram as costas, eles continuam sendo o povo de Deus, continuam servindo ao Senhor, mas aquela coisa, né, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo, né? Tentando viver em cima do muro e ter o melhor dos dois mundos. E a gente sabe que isso não funciona. Bom, então vamos lá, vamos entrar no texto, vamos ler o capítulo 1. Olha o que o texto diz a partir do verso 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos.
Os homens de Judá disseram aos seus parentes da tribo de Simeão: venham lutar conosco contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus em suas mãos e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Negueb e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb, agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Hormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Bom, vocês viram que os relatos são bem crus, né? Vai descrevendo os fatos um atrás do outro. O que está acontecendo aqui, né? Assim que a gente começa a ler, a gente percebe, né? O texto lembra a gente que Josué morreu, né? Josué era o grande líder deles, que unificava toda a nação. Eles não são um Estado-nação ainda, né? Eles são um amontoado de tribos vivendo juntos, agora sem uma liderança centralizadora. E agora, sem essa liderança, já assentados na terra e tendo território para conquistar, eles vão consultar o Senhor. Senhor, e agora? O que a gente faz? Quem que deve ir lutar? E o Senhor diz: Judá, você vai primeiro. E é interessante lembrar, né, como o Judá ele tem protagonismo, né? Começando desde as bênçãos que Jacó defere, né, sobre Judá, lá em Gênesis 49, né? Dizendo que você vai ser leãozinho, que o cetro não vai sair da sua tribo. Depois a gente vê essa linhagem, né? Todo o movimento na história, né? Como dessa tribo vai vir o rei Davi e depois o Senhor Jesus. Então, Judá tem esse protagonismo, e é ele que vai primeiro, é ele que o Senhor manda ir primeiro. Só que, né, como vocês veem, a terra, ela não está totalmente conquistada, né? Às vezes a gente lê o livro de Josué e fica com a impressão errada de que eles entraram, se estabeleceram ali, está tudo bem, mas não. Ainda há muitos povos cananeus vivendo em cidades pequenas. A conquista não terminou, ela precisa prosseguir. Mas o Senhor segue sendo com eles, não é? E aí, a gente percebe também, né? Em Josué, é interessante, eles lutavam todos juntos. Todas as tribos lutavam juntas, conquistando território por território. Agora aqui, dá a entender que cada tribo vai ter que lutar sozinha. Cada tribo vai ter que conquistar o restante do território que lhe falta. E aí, por causa disso, eles vão consultar ao Senhor, né? E o Senhor dá a palavra: olha, Judá, você tem que ir primeiro. E é interessante porque eles pedem ajuda de Simeão, pedem ajuda do irmão. E o texto não traz nenhum julgamento, nenhum juízo sobre isso agora, mas a gente fica pensando, será que era para ser assim mesmo? Será que faltou um pouco de fé? Por que ele pediu ajuda? Não era para ele ir sozinho, cada um conquistar a sua? Dá uma certa ambiguidade aqui. Mas a gente vai ver mais para frente que o Senhor
tem a dizer de todas essas coisas, né? E aí ele faz um acordo com Simeão, né? E o acordo olha, é o seguinte, você se junta comigo, me ajuda a batalhar nos territórios da minha região, depois eu vou e te ajudo. Combinado? Combinado, eles fazem esse acordo. E aí eles avançam, né? O texto vai falar ali no versículo 4 que eles vão lutar primeiro contra Bezeque, e ali o Senhor lhes dá vitória, eles derrotam um exército de 10 mil homens. Depois o texto faz esse parênteses, né? Falando sobre o rei de Bezeque, né? Que ele é capturado e tem os polegares das mãos e dos pés cortados. Fala, nossa, para que isso, né? Veja, mutilações eram comuns, né, na antiguidade, né? Seja para deixar a pessoa inoperante, né? Ou entre os povos pagãos, o objetivo era só humilhar mesmo. Mas é interessante notar, a gente fica um pouco horrorizado com isso hoje, mas o próprio rei ele não ficou nem um pouco horrorizado. Ele achou perfeitamente justo aquilo que lhe aconteceu, porque ele havia feito aquilo com outros 70 reis, cortado os polegares das mãos e dos pés e deixados eles debaixo da mesa dele comendo migalhas como cães. E agora acontece a mesma coisa com ele. E ele achou justa a retribuição, né? Depois, avançando, versículo 8, os homens de Judá atacam Jerusalém e a conquistam. Matam todos os seus habitantes e põem fogo na cidade. Depois, 10, Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom e derrotou ali os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Sabem quem são esses três aqui? Eles são os filhos de Anak. Anak era uma descendência de Anaquins, pessoas de alta estatura, né, chamados gigantes, né? É essa turma aqui que os 12 espias, lá em Números, quando são enviados para observar a terra, eles olham para esses caras e ficam com medo. Ah, não dá, esse pessoal é muito forte, muito poderoso, a gente não vai conseguir. E aqui a gente vê a descendência deles aqui, mas agora o Senhor dá vitória e a tribo de Judá consegue os vencer, uma grande vitória. No versículo 12, a gente tem um outro parênteses na história, né? A gente entra ali na vida de Caleb e conta essa história de... lembra, Caleb aqui, muito provavelmente já está bem velhinho, né? Ele é daquela turma que saiu do Egito, peregrinou 40 anos, depois tem todo o tempo do livro de Josué, e agora ele aparece aqui de novo. E tem essa história do território que ele falta conquistar, e ele promete a filha dele em casamento a quem tomar o território. Otoniel aparece, é sobrinho dele, consegue conquistar, e há esse casamento aí entre Otoniel e Axa, o nome dela. Depois avançando, né? Versículo 16. 16. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Lembra desse povo? Que lembra que Moisés, ele não era, o sogro de Moisés, Jetro, ele não era hebreu, né? Quando Moisés foge do Egito e encontra Zípora, esposa, acho que é Zípora, a sua esposa no deserto, e vai viver com Jetro, né? O texto apresenta ele como um sacerdote de Midian. Era um pagão. Mas o Senhor, ele faz esse movimento, né? E restaura, né? E resgata essa família também, né? Depois a gente vê um episódio muito bonito, né? Do sogro de Moisés indo aconselhar Moisés no deserto, depois da libertação do Egito, e parte daquela turma ficou ali. Agora a gente vê a descendência deles aqui se unindo com Judá também. Depois, no 17, a tribo de Judá se uniu com seus parentes Simeão para lutar contra os cananeus que habitam em Zefate. Zefate é território de Simeão. Então a gente vê aqui que aquele combinado do início deu certo, né? Eles estão cumprindo a palavra. Foram ajudar os seus irmãos. Depois, no 18, o texto diz que eles conquistaram as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom, são cidades associadas aos filisteus. Essa Gaza aqui é a mesma Gaza, né, que a gente tem hoje lá na faixa de Gaza, cidade muito antiga. Até aqui a gente vê que está indo tudo muito bem, né? Apesar daquele vacilo de chamar o irmão, até aqui está indo muito bem. O Senhor está dando vitória, eles estão conquistando, eles estão avançando, eles estão sendo fiéis. Mas no versículo 19 a gente vê uma pequena escorregada aí, né? A tribo de Judá tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro, né? Quer dizer, eles tinham supostamente uma tecnologia militar superior a deles, e isso, de alguma forma, fez com que eles, carro de guerra com roda de ferro? Acho que isso é muito difícil, né? Talvez não. Acho que a gente já tem o bastante, vamos deixar para lá. E eles não conquistam ali. E interessante, né? Porque o Senhor disse, eu lhes dei essa terra. Será que faltou fé para eles? Por que será que eles não quiseram ir à frente?
Depois, no 20, a cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido. Ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. Depois, no 21, mais uma nota preocupante. A tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Não, mas Jerusalém de novo. Judá já não tinha expulsado? Mas provavelmente o que aconteceu aqui é que os jebuseus voltaram para Jerusalém, povo insistente que são. A gente sabe que os jebuseus eles só vão ser completamente expulsos de Jerusalém na época do rei Davi, 300 anos à frente. Até lá é um vai e vem de jebuseu, vivendo junto com benjamita, vai e vem. E até aqui, né, a palavra, né? Então a gente vê, o que a gente viu nessa parte, né? Que de forma geral essa campanha no sul ela está indo muito bem. Né? Judá, quase perfeito, não expulsou os habitantes do vale, um erro dele. Simeão derrotou seus inimigos, mas por causa da ajudinha do irmão, né? Os dois fizeram um acordo ali. E Benjamim não expulsou os jebuseus que continuaram vivendo entre eles. Vamos dar uma olhada agora no desempenho das tribos do norte. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e já comentando. A partir do 22, olha o que acontece. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram, mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde aquele homem se muda da cidade e vai para outro lugar. O que a gente vê aqui? Essa tribo ela faz um acordo, ela faz uma aliança. É com um cananeu só, mas é uma aliança. O Senhor tinha falado, não façam aliança alguma com esse povo. Então aqui a gente já vê uma escorregada. 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região, fizeram um jogo duro. Mas, quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. E aqui, o que a gente tem? Será que eles fizeram certo? Qual que era a ordem do Senhor? Não façam aliança, expulsem todos eles e não tirem proveito dessas conquistas. E o que eles estão fazendo aqui? É tudo isso, né? E submetendo eles aqui especificamente a trabalhos forçados, né? Logo eles, que foram escravos no Egito, agora eles estão fazendo escravos. Percebe o que está acontecendo? 29. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas também foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Helba, Afeque e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Quer dizer, com Dan foi ainda pior, né? Além de não expulsar, ainda foram eles mesmos empurrados morro acima. Os amorreus estavam decididos a ficar no Monte Eres, em Aijalon e em Sabem. Mas, quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados, né? E veio a ajudinha da outra tribo e deu jeito na situação. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima, né? E aqui, tá. Bom, e aí o que a gente tem aqui, né? Aqui a coisa muda um pouco de figura, né? Antes, o que no sul parecia estar relativamente bem, aqui a gente viu que a coisa desandou bastante, né? Que a maioria das tribos, elas conseguem, né, conquistar, expulsar os seus inimigos, mas com muito custo, né? E o interessante é que não é que elas não tiveram poder para expulsar eles. Poder eles tiveram. Porque mais tarde, quando eles se fortalecem, a gente vê que eles os submetem à escravidão, a trabalhos forçados. Então você percebe, você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Que aos poucos, esse povo de Deus, ele está cada vez mais sendo displicente
em relação às ordenanças do Senhor? Que aos poucos eles estão se desviando do Senhor? Que eles acharam uma forma de fazer quase o que Deus tinha mandado eles fazer. É parecido, mas não é igual. Da nossa perspectiva, até parece que foi bom, né? Afinal, são os cananeus que estão trabalhando para eles, não são eles que estão trabalhando para os cananeus. Do ponto de vista humano, nossa, muito vantajoso. Mas o que será que o Senhor acha disso, né? E aí, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa displicência, essas concessões que eles fizeram em relação ao que Deus tinha mandado, né? E a gente? Quando a gente faz algum tipo de concessão ao que Deus pede para a gente, né? Concessões em relação à sua palavra, ou, por exemplo, concessões litúrgicas, né? A gente quase faz o que Deus mandou a gente fazer no culto. Mas a gente faz umas concessões aqui e acolá para se adequar melhor à nossa cultura, né? A gente quase faz o que o Senhor mandou fazer a respeito de como a igreja deve viver e se comportar e testemunhar, mas a gente muda um pouquinho aqui para a gente se entrosar melhor com os cananeus aqui da nossa época. Isso gera problemas. Isso gera problemas práticos, em primeiro lugar. Se vocês separarem, quando o texto estava descrevendo a tribo de Manassés e todos os territórios que eles deixaram de conquistar, ele vai citar todos esses territórios aqui ao norte, ó. Bet-Sean, Tanak, Megido, Dor, Joqueneão, toda essa faixa aqui, ó, que vai do litoral ao vale de Jezreel, ao vale do Jordão. Ficou um buffer aqui, ó, uma zona tampão, cheia de cananeu. E 4 tribos ficaram completamente isoladas do pessoal de baixo. Isso foi um desastre estratégico, por desobediência. Mas o problema é muito, muito pior do que apenas a questão territorial. Ao fazerem essas concessões, eles deixaram os cananeus, povos idólatras, vivendo no meio deles, como se fosse gente deles, se colocando sob risco de serem influenciados por eles. E era justamente isso que Deus estava tentando evitar que acontecesse. Ao ser bem claro na sua ordem, tirem eles no meio de vocês. Não é preconceito, não é questão étnica, não é nada. É espiritual. Vocês são o meu povo, vocês não podem ser contaminados. É interessante notar que, pensando, né, nos dias de hoje, a disciplina na igreja, ela tem essa função, né? A disciplina espiritual, né? De corrigir, de orientar, de colocar a pessoa no prumo, né? Quando uma igreja ela precisa chegar numa situação extrema, difícil, dolorosa, de ter que expulsar alguém, né, constatando que a pessoa não é crente, né, ou que ela quer viver obstinadamente em seus pecados, sem se arrepender, isso precisa ser feito para que toda a massa não se contamine, para que todo o povo seja preservado. E a disciplina espiritual ela tem esse papel, né? Historicamente, a disciplina ela é vista como uma das marcas de uma igreja saudável, né? A gente até estudou isso na escola bíblica alguns anos atrás, né? As 9 ou 10 marcas de uma igreja saudável. E uma dessas marcas é a disciplina. Você disciplina para corrigir, para fazer a pessoa um discípulo mais parecido com Cristo. Mas e quando a pessoa não está disposta a se enquadrar? O que a gente faz? Muitas vezes não há outra alternativa senão apartá-la, né? E você pode achar, mas isso é muito duro, né? Nossa, coisa mais extrema. Bom, se você ler Mateus capítulo 18, você vê lá que o próprio Senhor Jesus estabelece as normas de como a igreja tem que tratar pecado no meio dela, né? É uma questão muito séria. E por isso Deus está fazendo o que está fazendo aqui. Para a preservação do seu próprio povo. Tem um outro comentarista também que ele escreveu sobre juízes, chamado Dale Davis. Ele faz uma comparação muito interessante, né? Ele fala assim que esses cananeus que os israelitas deixaram vivendo ali, eles não são mais uma ameaça militar, mas eles são como um câncer. E ele compara isso com um cirurgião, né? Que ele vai fazer uma cirurgia e ele tira quase todo o câncer, mas ele deixa um pouquinho ali. Será que vai ficar só um pouquinho, né? Nunca, né? Vai se espalhar. E aí ele vem com uma frase muito interessante, ele fala o seguinte: sucesso pragmático, falha espiritual. Sucesso pragmático. Entraram na terra, conquistaram, subjugaram os povos, estão tendo vantagem,
mas falha espiritual. Eles não foram fiéis ao que Deus tinha pedido. E essa frase, né, sucesso pragmático, falha espiritual, será que a gente poderia, quando a gente olha para a realidade da igreja hoje, será que ela se encaixa? Né, quando a gente olha mega igrejas, templos cheios, né, ministérios pujantes, gente chegando, mas de que vale tudo isso, né, se não houver um compromisso com a sã doutrina, né? Bom, mas a gente viu aqui então esse resumo, né? José conquistou sua terra mediante um acordo com o morador, Manassés perde o controle do vale de Jezreel, Efraim, Zebulon e Naftali não expulsaram, mas subjugaram, Aser não expulsou, Dan foi empurrado do próprio território, né? Uma situação muito ruim. Até aqui o texto, ele apenas descreveu o que aconteceu. Mas agora a gente vai ver o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Qual que é o resumo, né? Qual que é a perspectiva divina sobre esse segundo movimento de conquista da terra, né? Vamos ler, Juízes 2, de 1 a 5. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar a seus antepassados. E afirmei que jamais, jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir os seus altares. Por que vocês me desobedeceram? Ou porque vocês desobedeceram a minha ordem? Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Uma coisa é a visão do povo de Deus, de como as coisas estão indo, né? Outra coisa é a visão de Deus. Deus certamente vê que houve pontos positivos, principalmente nas campanhas do Sul, mas ele vê também os muitos erros que o seu povo cometeu e como houve desobediência ali. E o texto começa dizendo para a gente, né, que então o Senhor vai aparecer agora para eles na figura desse anjo do Senhor para dar o diagnóstico da situação, né? E fala, o anjo do Senhor subiu de Gilgal, né? Como assim subiu de Gilgal, né? Será que tem condomínio de anjo ali em Gilgal, né? Gilgal é onde a gente em Josué capítulo 5, o povo ele faz uma aliança ali com o Senhor, onde ocorre que essa nova geração é circuncidada. O Senhor diz para eles, olha, agora eu estou tirando de vocês a humilhação do Egito, eu estou dando vitória, eu vou ser com vocês. Então, quando o anjo do Senhor ele vem dessa região, eles estão sendo imediatamente lembrados dessa aliança. Olha, tá lembrado do que a gente combinou lá atrás? Pois é. Parece que vocês não seguiram muito a risca, né? E aí no versículo 2, tem a avaliação de Deus, né? A avaliação que Deus faz do desempenho deles, né? Um tanto quanto severa, né? Olha a pergunta que Deus faz. Por que vocês desobedeceram as minhas ordens, né? Como que eles desobedeceram? Fazendo aliança, não expulsando, tirando proveito da situação. Né? E a lição que a gente tira disso, né, desse julgamento divino, é muito simples, né? Deus não aceita um compromisso parcial. Ou você está com Deus ou você não está. Não dá para a gente ficar em cima do muro. Né? Deus espera de nós toda a nossa vida rendida a Ele. Não dá para a gente um pé na igreja, um pé no mundo, né? Essa vida dúbia, né? Algumas semanas na conferência missionária nós falamos sobre isso, né? A importância de vivermos uma vida integrada. Fé, espiritualidade, trabalho, carreira, vida familiar. Toda a nossa vida tem que ser rendida a Deus em adoração e entrega. Assim como Ele nos deu a sua própria vida em Cristo, nós também devemos, como gratidão, dar a toda a nossa vida a Ele. Ele não aceita um comprometimento parcial. Não é? E como o Senhor mesmo diz, né? Senhor Jesus, não é possível servir a dois senhores, né? Porque você vai se dedicar, em algum momento, você vai se dedicar mais a um do que a outro. Não dá para viver essa vida dúbia. Ele quer compromisso sério. E Tim Keller vai se referir a isso dizendo o seguinte, né? Obediência parcial gera desobediência total.
quais são as consequências disso, né? É muito interessante, né? Repararam no texto? Deus fala assim para eles: tá, ok. Então vocês não expulsaram os habitantes da terra conforme eu tinha ordenado que fossem expulsos. Então, sabe o que eu vou fazer com vocês agora? Eu também não vou tirar os habitantes da terra. Interessante, né? Às vezes o seu pecado já é o seu castigo, né? Quer dizer, agora vocês não quiseram ser fiéis a mim, agora vocês vão amargar. Você vai lidar com a consequência da sua decisão. Exatamente. E isso que o texto fala, né? Que agora os ídolos deles serão armadilhas para vocês, né? Aquilo que eu tentei evitar, mas vocês quiseram seguir fundo nesse caminho. É isso que vocês querem? Ok? Vão em frente. Leandro, se me permite só uma Sim. colaboração aqui. A gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha do reducionismo quando a gente lê textos assim, como se Deus estivesse fazendo um movimento meramente arbitrário no sentido de estabelecer: eu falo e você me obedece. Uhum. Ele até poderia fazer isso, porque ele tem esse direito. Mas é muito mais do que simplesmente fazer um movimento de estabelecer. Primeiro, vamos lembrar que há uma aliança feita lá de maneira muito clara, muito objetiva e voluntária. Né? Mas eu creio que o que nos escapa muitas vezes é o fato de que Deus tem sentimentos. Ele é um ser relacional. Né? O Pai, o Filho e o Espírito, eles são pessoas que se relacionam eternamente numa dimensão de amor, numa dimensão de relacionamento de amor, e criaram toda a realidade para que desfrute da perfeição desse relacionamento. E como Criador de todas as coisas, ele sabe que quando a criação não se volta para essa relação nos termos em que essa relação precisa acontecer, a criação está absolutamente prejudicada. Então, na verdade, todo esse movimento de estabelecer parâmetros de obediência visa trazer para a criação a melhor versão dela mesma. Abrir espaço para que ela viva a melhor versão que ela pode ter. E quando a gente se afasta dessa aliança, achando que nós podemos construir a nossa própria e melhor versão, você escancarou as portas para a maior de todas as frustrações. A rebelião, ela é a porta escancarada para a frustração, para a completa infelicidade do mundo. Então, nesse momento aqui, Deus falou: olha, cara, escuta, gente, eu estou quase fazendo um fantoches para vocês, para mostrar para vocês o quanto esse caminho, esse pragmatismo que vocês estão escolhendo, é uma ofensa a mim, porque mostra que vocês não confiam totalmente na palavra, e como vocês preferem atalhos que vão levar vocês cada vez mais para dentro do buraco, do que trazer vocês mais para perto da melhor versão que vocês podem ser. E a melhor versão de vocês é ao meu lado, é andando comigo, é debaixo dos meus cuidados. O problema é que a gente não crê nisso em igreja. A minha melhor versão é sendo fiel a Deus, é andando com Deus, é sendo obediente. Toda vez que eu desobedeço, eu estou caminhando para uma versão piorada de mim mesmo. É simples. E eu não posso esquecer, Deus tem sentimentos. Sim. Com o coração. E eu preciso tomar cuidado para não ferir o coração dele. Se eu tenho uma relação com ele, eu preciso me importar com o que ele sente. Não que ele vai ser menos Deus porque eu, de repente, o ofendi. Mas certamente eu vou ser menos eu cada vez que eu ofendo, eu desobedeço. Quem leva pior nessa história somos nós mesmos. Né? Bom, pelo menos por enquanto, né, a gente vê ali no versículo 4 que parece ter havido arrependimento, né? Depois dessa sentença dura que eles recebem, o texto diz que o povo chorou em alta voz, e no versículo 5 diz que eles fizeram sacrifícios, né, dando a entender que houve ali um ritual de arrependimento e de adoração a Deus, e dá a entender que pelo menos até aqui, ok, vamos consertar os nossos caminhos, né? Mas e daqui para frente, né? A gente vai continuar vendo essa história a partir do próximo domingo. E o que a gente leva para casa disso daqui, né? Questões para a gente
refletir. Olha só que interessante essas perguntas que o Tim Keller ele propõe para a gente, né? Em que áreas da sua vida você tem feito concessões e comprometido sua fidelidade a Deus? Você já fez essa autoanálise? Quais áreas da sua vida onde o pecado tem aparecido por uma certa displicência sua em ser fiel a Deus? E você está relegando isso. Você está colocando para debaixo do tapete, não está dando a devida importância para isso. E 2, ao fazer essas concessões, como você se auto-justifica? Será que você está dizendo a Deus, não consigo mudar, quando na verdade você simplesmente não quer mudar? Lembra que os israelitas, eles tinham poder para expulsar, mas eles não quiseram. Eles acharam melhor se aproveitar da situação. Será que ao pecar a gente está fazendo isso para obter algum tipo de vantagem, de benefício, de prazer? E isso acabou se tornando tão rotineiro que a gente nem percebe mais, né? A gente está vivendo uma vida tão pragmática, e algumas áreas da nossa vida nebulosas a gente está deixando para trás, não dando muita atenção. São questões para a gente se atentar e fazer uma autoanálise. E 3, como que a cruz de Cristo pode levar você a fazer essas mudanças? E aqui, me permita já entrar com a resposta. Tem um texto da Bíblia que perfeito e que vem ao encontro dessa pergunta, que é esse texto de Hebreus 12, 1-3. Vamos ler juntos? Ele? Vamos lá. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Essa é a resposta. A gente precisa se fortalecer nesse fato, nessa verdade. Que Cristo morreu no nosso lugar, ele sofreu o juízo no nosso lugar. E esse fato deve nos constranger, deve nos impelir a levar uma vida de adoração. Uma vida em que o nosso proceder ele seja agradável a Deus. Não para cumprir regras, mas como o pastor falou, para trazer alegria ao coração de Deus. Que ele é digno, ele é merecedor disso. E, claro, a vida cristã não é fácil, né? A caminhada não é fácil, a gente sabe que tem muitos desafios, a gente tem que fazer muitos sacrifícios, mas você não precisa caminhar sozinho. Recentemente a igreja lançou um programa de discipulado. Não sei quantos vocês estavam no culto quando esse programa foi apresentado. E o propósito desse programa é justamente nos capacitar, nos fazer crescer, nos tornar discípulos melhores. Formar em nós o caráter de Cristo. E às vezes a gente olha para isso e fala, discipulado é só para quem é novo convertido. Também, muito importante para quem é novo convertido, mas não apenas. Todo mundo ainda tem o que aprender, e como crescer, e como é importante que todos participem disso, para que toda a igreja cresça. Né? Porque só uma parte cresce e a outra fica lá embaixo, se arrastando esse povo, né? A igreja fica ali desequilibrada. É muito importante quando toda a igreja se envolve em programas como esse. E a gente fica feliz porque a gente teve muitos inscritos e os discipuladores já foram conectados com seus discipulandos e o programa está começando. Mas ainda tem espaço. E talvez uma coisa que talvez não tenha ficado muito clara é que homem também pode participar, viu, gente? A gente teve muitas mulheres, graças a Deus por isso, mas os homens também devagar. Então, por favor, né? Se você nunca participou de um programa formal de discipulado, mas eu tenho 50 anos de igreja. Isso quer dizer o quê? Se você nunca se envolveu num programa formal de discipulado, não importa quanto tempo você tenha de vida cristã, isso aí é para você também. Beleza? Para todo mundo. Tá? Tendo dúvidas, procura o pastor Gustavo, pastor André, eles vão explicar para vocês. Não presuma que você não consiga participar por causa da sua agenda, tá?
De repente tem um discipulador que trabalha perto de você, vocês saem para almoçar, já faz ali o programa. Não presuma isso, dê uma chance para o programa. Então é isso, encerrando agora aqui no horário, muito obrigado a todos e vamos fazer uma oração de agradecimento. Pai, eu te louvo, te agradeço por essa manhã, esse tempo de reflexão na tua palavra. Muito obrigado por registrar essas histórias e que o Espírito Santo nos ajude a aprender com elas, a crescer com elas e não incorrer nesses mesmos erros. Que a gente consiga ser fiel à tua palavra, Senhor, e em todas as coisas trazemos glória e honras ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.